Uhum, perfeito. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar hoje um pouco antes, tá? Para que vocês possam entrar na sintonia. Nós estamos às portas da Páscoa, né? E uma vibração pesada no ar. Então, a gente vai conversar um pouquinho, né? Um pouco antes, para poder passar umas instruções para vocês do que a gente pode fazer nesses dias. A dona Marli tem uma pergunta? Não? Então tá bom. Então, assim, eu sei que nem todos ainda estão presentes, né? Mas que fica gravado e que muitos assistem a gravação depois. Nessa semana, em especial no dia de amanhã, dia 11, é um dia para a gente ter cautela. Não sei se vocês perceberam essa noite, que a noite passou assim, para os que dormiram, como se só apagasse, e para aqueles que não dormiram, foi uma noite comprida. Então, assim, os dias estão passando rápido, vocês podem ver, a gente já está no dia 10/4, a sensação de que está voando. Em outros dias, eu poderia falar que é que a gente está colocando muitas atividades e o dia continua com 24 horas. Mas está tendo uma questão cognitiva. Então, assim, depois eu faço, depois eu oro, depois eu vejo isso, depois, e se distrai. Eu percebo muitas pessoas nas mídias se distraindo com a televisão, se distraindo com conversa, se distraindo com tudo e não fazendo o que é necessário. E os negativos, a escuridão, se aproveita dos distraídos. Então, nessa semana, eu peço para que cada um de vocês se conecte mais forte com Maria Santíssima e peça por si, peça pelos seus pais, peça pelos seus familiares, maridos, filhos, certo? E peça muito pelas pessoas. Eu não sei se vocês repararam, nós tivemos os acidentes, eles estão sendo coletivos, são aviões que caem. Aqui em Santa Catarina, a gente teve aquela questão que, graças a Deus, teve muitos danos materiais, mas poucos humanos, ali no Morro dos Cavalos. No mesmo dia, nós tivemos uma questão, ou no dia depois, na BR-116. Ontem nós tivemos outro caminhão que pegou fogo. Então, assim, o fogo, como a gente vem falando, muito ativado, e não é mais só a pessoa que bate de moto e morre. É a pessoa bate de carro e morre a família, morre mais de um, é ônibus, é avião. A gente teve as questões com navio também, né? Barcas virando lá no norte do país, afogando as pessoas, e a terra mexendo. Então, a gente já sabe como é que estão esses sismos, né? Tivemos vários essa semana, alguns mais fortes e que passaram na televisão, na semana passada também, né? E a gente sabe que está mexendo lá a região do Chile e do Uruguai. E a influência disso aqui no nosso país. Então, assim, tem todas as informações aí. E o que nós podemos fazer para nos protegermos? Oração, passarem pelos passes de reiki, pelas terapias que são oferecidas, tanto na nossa casa quanto fora com particulares. Quem tiver oportunidade, passar com passes magnéticos, tomar os banhos de erva, defumar a casa. Mas, antes de tudo, a gente ter a noção que não adianta eu defumar minha casa, acender vela para o anjo da guarda
e bater na minha mulher, chutar o cachorro, desejar que o meu patrão quebre. Entende? É igual tomar banho e vestir roupa suja. Então, assim, essa semana que vai entrar, que já começa amanhã, vamos dizer assim, a energia mais densa, é uma semana realmente para a gente prestar atenção, é uma semana para a gente ficar ligado. É orar e vigiar mesmo. Fátima, mas eu tomei um banho de ervas e meio-dia aconteceu alguma coisa. Sim, são portais de oração, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite. Ah, mas esses são portais negativos? São portais duais, como tudo que a gente tem nesse planeta. Que pode ser usado para luz, que pode ser usado para as sombras. Então, usem os conhecimentos de vocês. O pessoal está entrando, sejam todos bem-vindos. Esse Evangelho no Lar, ele tem por função auxiliar aqueles que não podem ir nos trabalhos, porque trabalham, porque têm compromissos, e aqueles que também já podem ir nos trabalhos, que se fazem presentes sempre, que precisam muitas vezes de um suporte maior durante a semana. Ele é uma forma de auxiliar vocês para trazer luz para os seus lares e para os seus corações. Então, entre em sintonia. Quem tiver com a televisão ligada, tiver olhando no celular, tiver distraído com outra coisa, por favor, tome um partido. Diz ali na Bíblia, né, que os mornos serão vomitados, né? Não sejamos mornos. Vamos tomar partido. Agora é a hora da gente falar, não, eu não quero saber disso, ou sim, eu sou um trabalhador da luz, sim, eu visto essa camisa, sim, eu dou a minha cara a tapa, porque a escuridão, ela está de olho. Então, ela tanto olha aquele que muito trabalha, quanto ela sabe aquele que aparece de vez em quando. E ela apronta com todos. Ela bota distração. É visita que chega, é internet que cai, é carro que quebra, é trânsito, é dormir mais um pouquinho, é o dinheiro que faltou para comprar a vela, para comprar o ritual. É o marido que reclama porque tomou banho de erva, ficou tudo cheio de erva no banheiro. É família que não aceita, é filho que torce o bico, é um monte de coisa. Então, assim, a gente tem que se conscientizar que o trabalho é nosso e que para isso eu vou ter que falar, não, isso é importante para mim, é prioridade. Entramos no horário das 20 horas. Assumir, bem isso mesmo. Eu assumo que eu sou um trabalhador de luz, que eu sou um poste de luz, que eu sou de rezar mesmo, que eu sou de trabalhar, que eu sou de ir em caravana, que eu sou de fazer trabalho voluntário, que na minha casa não entra escuridão e nem maldade. E que eu limpo isso. Limpo com erva, limpo com fogo, limpo. Aqui não é lugar para isso. Na minha casa só entra pessoas que querem a luz para o bem maior. A gente tem que... Não dá mais para ficar fingindo, ou achando, ou querendo ser. É hora de ser, tá? Respirem fundo. Quem precisa de atendimento médico, coloque um copo de água do lado, para que essa água seja fluidificada. Pode ser um copo, pode ser uma jarra. Acendam, se intencionarem, se assim quiserem, uma vela. Eu acendo essa vela com a intenção de acender a energia do meu anjo de guarda para me conectar. O anjo tem luz, a gente que precisa dela. Para que ele possa me conectar, me contactar. Acendam essa vela. Respirem fundo. Se conectem com a energia de Maria Santíssima, do Arcanjo Miguel. Eu dou por aberta essa sessão do Evangelho no Lar. Peço aos seres de luz e de amor, peço aos divinos guardiões e mestres que se façam presentes neste momento, aqui e no lar de cada uma dessas pessoas, no trabalho, aonde essa pessoa estiver. E que essa energia possa se irradiar
para eles, para seus familiares, para sua casa, para os seus comércios, para os locais onde trabalham, desenvolvem suas atividades de trabalho, seja moto, seja escritório, aonde for, oficina, aonde for. E que todos os seus instrumentos de trabalho, independente de quais sejam, sejam abençoados nesse momento. Que cada um de vocês possa sentir a vibração de Maria Santíssima. A quaresma é algo antigo. A quaresma, ela é uma energia, uma invenção católica. Mas, na espiritualidade, nada é à toa. Ela é católica, eu não falei que é cristã. E nesse período de quaresma, costumava acontecer muitas coisas. Então, a igreja, ao perceber isso, porque ela tinha muitas unidades em vários locais, instituiu a quaresma. Se percebia que tinham mais ataques nessa época. E se toma desde então, que era uma religião mais abrangente, cuidados e proteções. E como muito dessas consciências que se fazem presentes hoje são antigas, elas também sabem do significado da quaresma. E esse momento, desde a época de Jesus, quando ele tinha aquelas perturbações no deserto, ele já pedia que orai e vigiai. Porque às vezes num soninho, às vezes com uma distração, com uma briga, essas influências começam a agir na gente. Então hoje eu separei a oração dos anjos guardiões e aos espíritos protetores para cada um de nós. Se conectem. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzir o bom caminho. Sustentai-nos das provas dessa vida e dai-nos a força de suportá-los. Sem murmurar, desviai de mim maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentaram me conduzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre meus defeitos, elevai sobre os meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de perceber e de confessar assim a mim mesmo. Sobretudo, Senhor, venha a mim, meu anjo guardião, e velai-me mais particularmente, e a toda a minha família. Espíritos protetores, peço que vos interessais por mim. Fazei com que eu me torne digno de vossa benevolência. Conheceis minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Percebam que não é a minha vontade ou a vontade de vocês, é a vontade de Deus. E percebam que é as minhas necessidades e não as minhas vontades. E fala aqui do véu, o véu da distração, independente de qual seja hoje. As pessoas se distraem muito. Tenham consciência que amanhã, dia 11, que na verdade não é amanhã, começa hoje à meia-noite, meia-noite e 1, dia 11 é um número cabalístico, é um número que ele é eu e mais alguém. E aí vai depender de vocês, com a consciência e com a devoção. Vai ser eu e meu anjo da guarda,
a legião de benfeitores de Maria Santíssima, ou vai ser eu, distraído, com um obsessor, com sei lá mais o quê. Não se enganem. O obsessor, ele pode com vocês fazer o Pai Nosso, a Ave Maria, porque para ele está acostumado. Ele entra na sua casa, ele te distrai com pequenas coisinhas. Ah, passou o horário do evangelho, eu fui tomar banho e não vi. Veio a vizinha aqui pedir não sei o quê. O meu filho quis conversar não sei o quê. Pequenas distrações. Então, assim, tenham por prioridade a energia de vocês. Eu estou com o evangelho aqui, eu vou pedir uma mensagem para a nossa semana. Que essa mensagem, ela possa entrar na nossa consciência e no nosso coração. E que venha nos instruir para tudo que a gente vai precisar neste momento. Abriu provas voluntárias e o verdadeiro silício. Ele é no capítulo do Bem-aventurados aflitos. Eu acho muito interessante o nosso evangelho, porque ele sempre nos dá informações. Então, aquela é uma instrução dos espíritos, deixa eu chegar no início do capítulo. Nessa minha edição é o capítulo 5. Bem-aventurados aflitos. Justiça das aflições. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem de perseguição pela justiça, porque o reino do céu é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós sois pobres, porque o reino dos céus é para vocês. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque serás saciado. Vós sois felizes, agora choras, porque lá na frente vai rir. Mas aí, vós é ricos, está escrito assim, tá, gente? Eu estou lendo assim. Porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que estáis a rir, porque sereis reproduzidos dos prantos às lágrimas. E qual é a justiça disso? A justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura, sem a certeza do futuro. Essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seria um engodo, uma enganação. Mesmo com a certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer e de ser feliz. Disse que para se ter mais mérito, mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é ver os bons, os bens e os males. Tão desigualdade repartidos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo o poder da justiça, toda a bondade. Sem o que seria? Sem ele, o que seria de nós? Sem Deus. Se Deus é soberano, bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade.
As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. Uma vez que Deus é justo, essa vez deve ser justa. Eis que a cada um deve se compenetrar para o bem. Deus colocou o homem sobre o caminho da causa pelos ensinamentos de Jesus e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, revelou inteiramente para que hoje nós possamos entender. Então, assim, percebe que fala de bem e mal? Percebe que fala dessa dualidade que eu falei para vocês? Que fala dos horários, igual eu falei dos horários, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 horas da tarde, 9 da noite, meia-noite. São horários para o bem e para o mal. São momentos. A quaresma, ela funciona para a gente se elevar ou para a gente se distrair, cair. Então, amanhã, hoje, meia-noite 1, dia 11, ele é um momento de conexão. E cada um de nós vai escolher pela nossa vibração e pela consciência se nós vamos ser bem acompanhados ou mal acompanhados. É um dia para a gente prestar mais atenção e cuidar. Cuidar dos nossos filhos, cuidar das mulheres sozinhas na rua, cuidar. Porque aqueles que estiverem vigilantes vão ficar à mercê. Vocês sabem que na quaresma as portas estão todas abertas, todos os portais, positivos e negativos. Mas tem mais portal negativo aberto do que positivo? Não sei dessa informação, mas eu sei que tem muita negatividade solta. Então, antes de saírem hoje de madrugada, amanhã para o trabalho, se abençoe. Abençoe, abençoada a noite, abençoado o dia, que o meu trabalho seja abençoado hoje e que eu vá protegido da minha casa até meu trabalho, durante todo o período que eu estiver lá, ou no médico, aonde for, que eu estiver na rua, e após, quando eu vir para casa, que essa proteção se estenda ao meu lar. E assim com o meu filho, com o meu marido, com os meus netos, com os meus pais, com os meus irmãos, com todos. Eu vou ler agora a instrução dos espíritos. Veja que caiu provas voluntárias e o verdadeiro silício. Perguntais se é permitido abrandar a vossas próprias provas, que a gente vive falando. Essa questão leva a esta: é permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado a retirar? Aquele que está doente a chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência, nós vimos de vez em quando aqui, e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentações as consequências dos males que não pode evitar, em perseverar na luta e não se desesperar se não for bem-sucedido, mas não num desleixo, que seria uma preguiça mais que virtude. Essa questão conduz naturalmente a outra, uma vez que Jesus disse: bem-aventurados aflitos. Há mérito em procurar aflições, agravando as próprias provas e sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente assim: há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício. Não quando se tem um objetivo, senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo e do fanatismo. Há aqui uma grande distinção a fazer para vós, pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Jesus envia, e não aumenteis a carga, às vezes já tão pesada. Aceite, sem lamentações e com fé, tudo o que ele vos pede.
Não enfraqueceis vosso corpo com privações inúteis, mortificações sem objetivo, porque tendes a necessidade de todas as vossas forças para cumprir a missão do trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Vocês já ouviram essa palavra? Já ouviram a palavra autossuicídio? Usai, mas não abusai. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a punição nas consequências inevitáveis. Outra coisa é o sofrimento que se impõe para o alívio do próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade, e se vosso corpo com isso sofre, eis que o sacrifício é abençoado por Deus. Vós que deixai vossos aposentos perfumados para ir à mansarda infecta, levar a consolação. Trabalho voluntário, que às vezes as pessoas fazem, vão na Cracolândia, vão em outros locais levar sopa, levar alimentos, então saem da sua casa perfumada para ir a locais auxiliar aqueles que precisam. Vós que manchais vossas mãos delicadas cuidando de chagas. Vós que privais do sono para velar a cabeceira do doente, que não é senão vosso irmão em Deus. Vós que, enfim, usais vossa saúde na prática de boas obras. Eis vosso cilício verdadeiro, cilício de bênção, porque as alegrias do mundo não secaram vossos corações. Não adormeceste no seio das volúpias, destruidoras da fortuna, mas vos fizeste anjos de consolação, consoladores dos pobres, deserdados. Mas vós, que retirai-vos do mundo, para evitar suas seduções, para viver no isolamento, qual a utilidade disso na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Queres cilício? Aplica sobre vossa alma, não sobre vosso corpo. Mortificai vosso espírito, e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho. Recebei as humilhações sem lamentar. Pisai vosso amor próprio. Resiste contra a dor da injustiça e da calúnia. Mais pungente do que a dor corporal. Eis que o verdadeiro cilício, cujas feridas serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e a submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, Paris, 1863. Então saibam que mesmo quando eu puxo um pouco mais e aperto um pouco mais, porque já está na vibração e na sintonia dos que nos querem passar a mensagem. Então aqui desde o início fala da reclamação. Lembra que eu falei lá no início que agora é a hora da gente sair de cima do muro e dizer: eu sou sim um trabalhador da luz. Aqui o capeta não entra. Então, assim, perdão pela expressão, mas é isso mesmo. Então, é a hora da gente vestir a camisa, é a hora da gente realmente falar: eu sou de Deus. Se tu és, maravilhoso. Se tu não és, muito obrigada. Segue teu caminho. Eu tenho o meu próprio caminho e ele é prioridade. E os meus filhos também são de Deus. Meu marido ali também é de Deus. A minha esposa é de Deus. Os meus pais são de Deus. E todos aqueles que não são, já dando um aviso geral, retirem-se, caiam fora da minha casa. Percebam que eu não estou falando tanto com os encarnados. E eles entendem. Quando nós começamos esse trabalho do Evangelho no Lar, a levar luz
para suas almas, para nossas almas, para os nossos lares, foi para dizer para aquele que está escondidinho em casa e falar assim: cai fora daí. Sai de trás desse guarda-roupa, sai daí. Para de ficar jogando sujeira, nojeira na minha casa. Eu agora vou arrumar meu guarda-roupa, eu vou limpar minha geladeira, eu vou arrumar minha despensa, eu vou organizar e limpar minha casa, porque aqui é de Jesus. E Jesus vem toda semana, na quinta-feira aqui. Então, eu mantenho a minha casa harmonizada. Eu mantenho meu corpo com cheiro de flores e ervas. Eu acendo vela para o meu anjo da guarda. Eu trabalho, sim, em favor dos outros e em meu favor. Porque quando eu vou fazer o meu trabalho voluntário, eu não estou fazendo para a Dona Maria, para a Dona Madalena, para o seu Pedro. Eu estou fazendo para mim. Sim, eu sou de Nossa Senhora. E ali, como Juliano escreveu, isso é ser quente. É a gente parar de ser morno. E assim, ó, e por que não que essas dificuldades não vão acontecer com a gente? A gente não é melhor do que ninguém. Ah, porque eu vou na igreja, porque eu faço trabalho voluntário, porque eu faço doação. Gente, a gente está aqui para experienciar isso mesmo. E cada vez que a gente passa por isso, a gente fica mais safo, a gente fica mais experiente, a gente adquire conhecimento. A espiritualidade que nos acompanha também, ela adquire conhecimento. Todos os nossos guardiões, os nossos anjos, todos, eles evoluem com a gente. Já pensou eu ficar na minha casa de braço cruzado assim? Porque eu sei que o anjo vai me ajudar, porque Maria Santíssima vai me trazer esse trabalho? Não, tem que ir para a rua, tem que ir fazer um curso, tem que entregar currículo, tem que se arrumar bonito, tem que ficar cheirosa, bonitona, ir na empresa, falar das suas capacidades profissionais. Em casa ninguém arruma emprego. Em casa não vai arrumar um marido, uma mulher, não vai corrigir o casamento. Ah, mas os meus filhos estão perdidos. Ok, vai lá e dá a mãozinha para o filho e falar, a partir de agora eu vou te acompanhar. Fátima, mas eu trabalho. Se não pode ser no físico, que seja aqui. Meu filho, aonde tu estiveres, eu estarei contigo. Meu filho, aonde tu estiveres, Maria Santíssima está contigo. Acha que alguma energia deletéria vai ficar com essa criança, com esse adolescente, com esse homem? Porque às vezes a gente fala em filho, só pensa em criança, mas quantos aí já está com filho com 50, 60 anos e se preocupa quem? Então, assim, sim, está ali, a quem foi dado será cobrado. Nós temos essa consciência. Sabe aquela frase que às vezes as pessoas falam, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? Não é que mais assombração aparece, é porque tem muitos perdidos por aí, eles veem a luz que tem em você, que você não consegue apagar, graças a Deus, e aí eles falam assim, meu Deus, eu fui lá na minha casa, ninguém me enxerga. Ele não entende que ele morreu. Ninguém me escuta. Será que essa pessoa aqui pode fazer uma oração? Eu tenho dor aqui, eu tenho dor aqui. Tem outros lá fora me perseguindo. E com essa oração é o suficiente, às vezes, para o anjo da guarda achar ele no meio daquela escuridão e falar: seu José, o senhor está aqui, vamos lá, eu vou levar o senhor para o hospital, o senhor faleceu, seus familiares, seus amigos estão lá esperando o senhor. Não é que mais assombração aparece. Bem pelo contrário, vocês estão aqui, todos nós, inclusive eu, para servir. E aí essas consciências sedentas por essa nutrição vêm pedir ajuda. Mas eu tenho tantas provas na minha vida, prova financeira, briga na casa, isso e aquilo. Ora, quando vê que o marido chega bicudo, faz uma Ave Maria nele. Quando vê que a mulher está meio esquisita, faz uma Ave Maria nela. Todas as casas nesse momento no Evangelho ajudando os desencarnados com luz. Sim. E não só os desconhecidos, muitos. Às vezes estão com seus próprios familiares dentro de casa e não sabem. Se vocês pegarem o Evangelho, o Livro dos Espíritos,
Tem lá na loja do Thames, lá na parte da biblioteca. E vocês abrirem lá na primeira página, fala assim, invocação. Quando a gente faz uma Ave Maria, nós estamos invocando, chamando a Ave Maria, chamando Nossa Senhora ao nosso encontro. E é assim. Quando tem esses encontros familiares, e estão tudo lá na mesa, aí começa a falar dos mortos. Aí falou, isso também é uma invocação. Aí vocês acham que, falou dele, às vezes tem gente que fala mal e tudo, eles ficam tristes, e às vezes eles ficam tão pesados, eles não conseguem voltar para aquele hospital ou para a luz. Eles ficam na casa. Não porque eles querem, mas porque eles ficaram presos ali. É importante vocês assistirem aquele filme que está à disposição, O Nosso Lar 1 e o 2. Vocês vão entender um pouco a mais isso. E entendam que, às vezes, essa consciência triste, ela não veio porque ela quer me fazer mais triste, mas, às vezes, ela é puxada por mim porque eu estou triste. Então, quando fala aqui para a gente não ficar reclamando, é para a gente ser grato. Lembra aquele conselho que Maria Santíssima passou para nós? Quando tivermos uma grande prova, um grande desafio, independente do nome, prejuízo, falência, doença, agradece. Agradece porque ali tem uma oportunidade de crescimento, ali tem uma oportunidade. Quanto maior a encrenca, mais é a nossa capacidade de crescer. E quando vir uma coisa muito boa, uma formatura, um filho novo que vem, uma coisa maravilhosa na nossa vida, agradece. Ali também é uma oportunidade de crescimento, no sentido de eu sei o que é ter R$ 1 no bolso e eu sei o que é ter 1 milhão no bolso. Ou eu sei o que é não ter filho nenhum e daqui a pouco ter os meus filhos. Eu sei o que é não ter amor e daqui a pouco ter amor. Ou não ter trabalho e ter trabalho. Então, sejam gratos. Agradeçam. Abençoado dia. Abençoada noite. Abençoado o meu trabalho. O meu corpo perfeito. Abençoada é a minha família. Com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades. Peço que agora, por favor, mentalizem aqueles que precisam, sejam vocês, sejam seus familiares, e vamos intencionar. Eu estou sem meu livro aqui, eu vou fazer como eu lembro, tá? Pelo bem das famílias, pelo bem do nosso país, por nossos governantes, por todos os doentes, por todos os viciosos da alma e do corpo, por todos aqueles que precisam de auxílio, pelas crianças, pelos velhinhos, pelos presos, pela nossa comunidade, por nós, por nossos amigos, familiares, por nossos inimigos. Que todos eles recebam as dádivas e as bênçãos, que essa água, que com certeza vai tratar muitos que estão aí, e que está servindo de fluido, de cura, que está servindo de dádiva para muitos que passam sede, que estão nas regiões umbralinas, que essa água possa representar o amor de Maria Santíssima, que essa água possa vir abrandar o corpo, a mente e o espírito de cada um de vocês. Nós somos, sim, bem-aventurados por estarmos aqui neste momento. Nós somos, sim, bem-aventurados por termos a capacidade de nos levantarmos. E ainda assim, bater no peito, eu sou Maria Santíssima, eu sou Jesus, eu sou imagem e semelhança, eu sou o Espírito Santo, eu sou a energia dos anjos, dos arcanjos, eu sou um guerreiro de luz. E eu me coloco nesse momento à disposição da espiritualidade, de mim, da minha família. Me coloco à disposição, não vou mais ser morna, não vou ficar escondida e nem calada. E na minha casa, a partir de agora, só a luz, apenas a luz. Eu permito que entre. Respirem fundo.
Agradeço a todos os espíritos que se fizeram presentes. Eu vou fazer uma oração de encerramento. Espíritos bem-amados, anjos guardiões, a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens. Sede meus protetores nas provas de minha vida terrestre. Dai-me a força e a coragem e a resignação. Inspira-me a tudo que é de bom e detenha-me na inclinação do mal. Que vossa doce influência penetre na minha alma e fazei de mim e fazei com que eu sinta que um amigo devotado está perto de mim, que vê meus sofrimentos e partilha de minhas alegrias. É vós, meu bom anjo, não me abandones. Tenho necessidade de toda a vossa proteção para me sustentar, com fé e amor, as provas que aprover a Deus me enviar. Tudo que recebemos, podemos. Tudo que fazemos, podemos. Usem dessa energia para o bem, para a luz e para a evolução de cada um de vocês. Agradeço a todos os espíritos de luz e amor que se irradie um fogo transmutador em todas as nossas casas, acima e abaixo, dentro e fora, nos encanamentos, nos condolites, nas águas de chuva, nas águas de esgoto, nas águas potáveis. Que toda a água seja fluidificada, que nossa casa resplandeça na luz, que nossos corpos, almas e mentes possam resplandecer na luz divina de Maria Santíssima e de Arcanjo Miguel. Peço nesse momento que cada casa tenha um anjo, um guardião, nas portas e janelas, protegendo crianças e idosos, adultos e pets, protegendo no seu trabalho, na sua escola, no seu lar. A todos que puderem amanhã ficarem mais em casa, fiquem. Aqueles que tiverem obrigações, saiam, acompanhados da energia de Maria Santíssima e do Anjo da Guarda. Vocês já sabem orar, vocês já sabem se equilibrar. Eu peço que Deus nos abençoe, nos guarde, que fique a chama violeta ativada na nossa casa. Oração e vigilância é muito importante. Desse período que se inicia de hoje, 00:01, até sábado. Domingo é para mim relaxar? Não, domingo a gente vai agradecer, domingo de Páscoa, e a gente vai orar. E graças a Deus se inicia um novo ciclo energético no nosso ano. E aí as coisas vão começar a fluir de forma mais leve. Mas nesse meio tempo, vamos ficar bem atentos com nossos pensamentos e sentimentos. E afastem tudo que não vibra no amor. Sempre é tempo. Deus os abençoe. Espero ansiosamente pela oportunidade de estar com vocês de novo. Uma boa noite para todos vocês. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Agradeço o tempo que cada um tirou para esse momento. E que essa energia se irradie a todos aqueles que precisam, que não é essas 45, 46 pessoas. É muito mais. Que essa energia possa ser sentida em todos os cantos. Deus os abençoe. Gratidão por esse momento. Uma boa noite a todos vocês.